Você já ouviu falar sobre holding familiar? Não? Meu nome é Sheila Baú Gabriel e eu sou advogada especialista em planejamento patrimonial da família brasileira, holding familiar. Para eu falar sobre planejamento patrimonial da família, precisamos responder a 3 grandes perguntas: para quê, para quem e como? Para que serve o planejamento patrimonial da família? O planejamento patrimonial, ele é formado um sistema através de um cofre. Afinal, para que serve um cofre? Um cofre ele serve para guardarmos coisas importantes, coisas valiosas, joias, documentos, dinheiro, coisas preciosas que ficam lá protegidas e guardadas num cofre. Não é para isso que serve? Da mesma maneira, no planejamento patrimonial, os seus bens serão guardados num sistema de cofre. Ficarão lá dentro, protegidos contra eventuais problemas que você tiver. Duas grandes finalidades do planejamento patrimonial através do sistema de cofre. A primeira finalidade: se você tiver algum revés financeiro, algum problema financeiro, após a constituição do sistema, então os seus bens estarão guardados no cofre. Como assim? Se você tem algum problema financeiro, se você tem uma execução, se você tem uma ação trabalhista, o juiz vai lá e bloqueia e pega os bens que estão no seu CPF, os bens imóveis, o que ele tiver para penhorar. Não é assim que funciona? Pois é. Se você já tiver organizado o seu patrimônio no sistema de holding familiar, os seus bens não estarão mais no seu CPF, e sim estarão no sistema que são formados por pessoas jurídicas. E, portanto, essa dívida dificilmente irá atingir o seu patrimônio pessoal. Por isso que ele funciona através de um sistema que chamamos de cofre. A segunda grande finalidade do planejamento patrimonial é que ele tem um sistema de gatilho. Como assim? Quando você não estiver mais aqui, aciona-se o gatilho e os bens serão transferidos diretamente para os herdeiros. Portanto, a grande vantagem do sistema de planejamento patrimonial, uma das grandes vantagens, é que você evita de fazer inventário. Quando acontecer algo com você, sua família já receberá prontamente esses bens, sem precisar de processo de inventário, judicial. Quando acontecer alguma coisa com você, os seus herdeiros já receberão esse patrimônio, sem necessidade de processo de inventário, sem necessidade de juiz, sem necessidade de pagar altas taxas que o processo de inventário demanda. Tudo isso já vai estar resolvido no sistema de planejamento e simplesmente os herdeiros receberão então este patrimônio através do sistema de holding. O sistema de holding ele faz com que o planejamento sucessório, qual é seu objetivo? Seu objetivo é já transferir a sucessão desses bens, já evitar algum problema de penhora desses bens em vida ainda, trazendo paz naquele momento já tão doloroso da família que perde um ente querido. Então, o planejamento ele é o futuro para a sucessão brasileira, ele é o futuro para você e para a família brasileira, para qualquer pessoa que tenha patrimônio e herdeiros. A segunda pergunta é: para quem? Para quem serve o sistema de holding familiar? Antes de eu responder essa pergunta, eu pergunto para você: quanto tempo você demorou para construir o seu patrimônio? Quanto trabalho, quanto suor você teve para fazer esse patrimônio e, afinal, para quem você quer deixar esse patrimônio? É a segunda pergunta. Geralmente, imagino que a maioria das famílias brasileiras constroem o patrimônio para deixar para seus filhos, para sua esposa, para sua família, para seus entes queridos. E para que esses herdeiros tenham acesso a esse patrimônio, eles precisam passar pelo processo de inventário. Se você, em vida, não teve a atitude de já planejar esse patrimônio, é essa atitude, é esse ato de amor para você e para a sua família que serve o planejamento patrimonial. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de pensamento. Então, se você tem patrimônio, quer deixar para os seus filhos de uma maneira tranquila, econômica, não pense 2 vezes. Pensem em holding familiar.
pense em planejamento patrimonial e você não irá se arrepender. Agora que você já sabe para que serve o sistema de holding, para proteger de revés financeiro, para evitar inventário, para quem serve o planejamento, serve para sua família, serve para você que tenha patrimônio, serve para seus filhos, sua esposa, seus entes queridos, você precisa saber como você faz. Afinal, doutora, como eu faço para fazer esse planejamento? É sobre isso que eu vou falar com você. Primeiramente, o planejamento, ele deve seguir etapas, deve ser percorrido um caminho. A família percorre esse caminho. O primeiro caminho a ser percorrido é a sessão de viabilidade, onde a família participa desta sessão, que digamos que é uma consulta, onde então eu, como advogada e especialista em planejamento patrimonial, farei essa sessão com vocês, conhecendo vocês, toda a família, como ela é constituída, quantos filhos, se são casados, se tem netos, toda a estrutura familiar, conhecendo o patrimônio de vocês e também, principalmente, a intenção dessa família. Se é organizar a sucessão, se é economizar no inventário, se é proteger esse patrimônio de algum problema futuro, ou seja, qual a principal intenção da família. Nesta sessão, então, será feito o diagnóstico de que se o sistema de holding familiar é para sua família ou não. Posteriormente, a família dará o segundo passo. O segundo passo é o croquis estrutural. No croquis estrutural é onde eu irei apresentar como será feito esse planejamento patrimonial, de que maneira, como ele é constituído, quais são os custos efetivamente que a família terá para fazer esse planejamento. E então a família consegue visualizar. O croquis é como se fosse uma planta estrutural, uma planta de uma obra, uma planta de uma casa, onde a família consegue então ver, visualizar como será o sistema dela e, decidindo assim, ir para o terceiro passo da constituição do sistema, que é a execução. No croquis, a família vai escolher qual sistema pretende fazer, de qual maneira pretende fazer e já saberá os gastos aproximados que terá. Então, decidindo constituir o sistema, o terceiro passo é a efetiva execução do sistema. E aí, gostaram de saber o que é planejamento patrimonial? Eu digo para vocês, infelizmente, o nosso CPF não é eterno, mas os nossos bens, sim, podem ser eternos e podem estar a serviço da nossa família, desde que você pense com carinho, planeje, procure, faça um planejamento patrimonial de forma adequada e eficiente. Não irá se arrepender e muito mais os seus filhos, os seus netos serão os maiores beneficiários. Se você ficou interessado sobre holding familiar, planejamento patrimonial, inscreva-se aqui no meu canal, curte e me acompanhe.